A pesquisa Genial Quest de hoje trouxe um recorte por região das intenções de voto para presidente. Ex-presidente Lula, presidente Bolsonaro aparecem no empate técnico exatamente na região sudeste. É isso, está aqui, ó, 39% para Jair Bolsonaro, 37% para Lula, pelo levantamento da Quest. E os outros candidatos, essencialmente Simone e Ciro, mais Soraya Tronic e Felipe Dávila, somam 14%. Nas outras regiões, aqui Nordeste, continua essa ampla vantagem de Lula, 60% a 22%, o que dá aí a conta de 3-1, mais ou menos, de votos. Centro-Oeste e Norte agregados, uma vantagem para o ex-presidente Lula de 42 a 35%, mas isso, no fundo, é um empate técnico, porque é uma região que é mais difícil da gente mensurar. No caso da região Sul, 42 a 36%. Chega a ser, dá para tratar como empate técnico, Felipe? É empate técnico. Ainda pela amostra. A grande questão aqui, de fato, a batalha do Sudeste, porque São Paulo, Bolsonaro está recuperando, mas ainda está aquém do que teve em 2018. Rio de Janeiro parece que já recuperou e Minas está bem aquém. Lula é quem recupera muito do que foi o eleitorado petista. E vale lembrar, desses 3 estados, Minas foi o estado que Bolsonaro mais teve dificuldade, ganhou também em 2018, mas foi que ganhou por menor margem em comparação com São Paulo e Rio. Essa discussão regional ela é muito interessante, porque mesmo a gente não tendo no Brasil os colégios eleitorais, como no caso norte-americano, fazer esse paralelo é muito interessante, né? Ou seja, o Nordeste parece que, de fato, desde 2002, se consolida como o que a gente gosta de chamar de campo vermelho, né, no Brasil. O Sul e o Centro-Oeste, embora a pesquisa mostre esse empate técnico, a gente sugere, a tendência é que o Bolsonaro, o campo azul, seja vitorioso nessas 2 regiões, de modo que os swing states, né, os estados pêndulos, aqueles que modificam dependendo da eleição, de fato estão no Sudeste. E o que a gente percebe hoje é que, primeiro, o Bolsonaro, como o Yuri muito bem falou, está abaixo do que precisa. Raquel, para que haja uma vitória do Bolsonaro, ele precisa vencer em São Paulo, é condição necessária, não é suficiente, mas é necessária. Sem São Paulo, uma vitória do Bolsonaro é praticamente impossível. Por uma margem grande ou estreita? No mínimo uma vitória, mesmo que seja estreita. Eu vou dizer por quê. Os eleitores de São Paulo, que nos últimos anos sempre votaram contra o PT, esse empate, nesse momento, é uma vitória absurda. É o empate fora de casa, que o time comemora muito. Né? Aí, quando a gente vai para o Rio, a gente vê não só o governador Cláudio Castro crescendo, né, e o Bolsonaro também aparecendo lá melhor, o Rio, que é o campo bolsonarista, é onde nasceu o bolsonarismo, e Minas, não é puxando o saco, mas Minas, que é o estado que sempre foi importante nas eleições, é um microcosmos do eleitorado brasileiro. Toda vez que alguém ganhou em Minas, ganhou no Brasil. Então, Yuri, eu tô muito, vou convidar todo mundo a ficar muito atento nas próximas pesquisas da Genial Quest, essas que vão sair amanhã e depois São Paulo, Minas e depois Rio, porque aí a gente vai conseguir, de fato, mensurar quanto desse empate é explicado por São Paulo, por Rio e por Minas. Deixa eu colocar o Felipe... pessoal está lamentando, desculpa, para não perder a piada, o pessoal está lamentando que essa pesquisa sai 12h05 e não na hora aqui do Arena Eleição. Não, mas a gente está com o Felipe aqui, certamente ele vai fazer uma bondade para a gente, estou brincando. Mas vamos colocar o Felipe nessa conversa também, lá do Rio de Janeiro. Felipe, é interessante perceber então a pesquisa nacional, mas como o papel dos candidatos aos governos tem a sua influência para atrair um pouco essa simpatia. A gente está percebendo isso com o Tarcísio aqui em São Paulo, né? Como ele pode ajudar Jair Bolsonaro na sua campanha, nessa tentativa de virar a situação aqui em São Paulo em cima de Lula. Sem dúvida. Quanto mais ele conseguir se descolar do Rodrigo Garcia, tornando-se conhecido e tendo, inclusive, um discurso mais moderado do que o Jair Bolsonaro, mais ele pode ajudar o Jair Bolsonaro a trazer um eleitorado que ele ainda não tem. E aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que estava hoje, inclusive, no ato com o Jair Bolsonaro, cresceu 11 pontos, está usando muito a máquina pública, como eu estava explicando ontem aqui no programa, e pode ajudar também Jair Bolsonaro a crescer. É fundamental o Sudeste para ele. Agora, eu acho que ele tinha 2 torcidas, o Jair Bolsonaro, até por não conseguir modelar o seu discurso para novos segmentos. Uma torcida era que o preço dos combustíveis caísse. E isso dependeu de um fator internacional, muito mais até do que a desoneração. Então, você teve uma queda no preço
do barril do petróleo, com a desaceleração econômica mundial. Isso foi repassado para os consumidores. Jair Bolsonaro ficou trocando durante muito tempo os presidentes da Petrobras para, no momento que houvesse esse fator internacional, ele dizer que foi ele o responsável por essa queda. Não é exatamente assim. E a outra torcida é justamente para que o preço dos alimentos caiam. Eu vejo muito mais torcida do que medidas propriamente dita para que isso aconteça. E aí pode ter algum ponto conquistado nesse eleitorado feminino que rejeita as hostilidades dele, rejeita a bandeira das armas e outras questões, incluindo a pandemia.